Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de Miqueias e é isso. Bora começar orando e a gente já parte para a leitura para ver o que o Senhor tem para nos comunicar no dia de hoje, amém? Falando em comunicação, como eu posso falar isso? Deixa eu ver. Estamos então com um projeto aí em que mais do que o Senhor nos comunicar a sua palavra a cada dia, como tem sido aqui, né? Como vocês sabem, eu tô desde Gênesis falando sobre a palavra de Deus e foi interessante que ao longo desse tempo, desse período, o Senhor veio com uma palavra a cada dia mesmo, sabe? Em todos os capítulos eu acho que não houve nenhum que o Senhor não nos trouxe nada. O que me diz muito que quando nós nos colocamos nessa posição, nesse lugar de receber, Ele fala e Ele age, né? Então foi um tempo de muito crescimento na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento de mim mesma, né? Daquilo que enfim, eu acredito. Eu acredito que o Senhor tem algo dentro de, né? Colocou algo dentro de mim e colocou algo dentro de cada um aqui. E nós só vamos conseguir revelar, quando nós descobrirmos, né? E manifestar no mundo caído, no mundo cheio de injustiça, no mundo totalmente degenerado, né? Então, sabe, essa regeneração passou por Jesus. Jesus foi o nosso nosso exemplo, assim, de tudo que ele fez, da reviravolta que ele fez no mundo, a ponto de dividir, né, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós somos a nação, o mundo, né, voltou a contar os anos, enfim, os tempos depois de Cristo. Então, estamos aí, né? Temos aí essa referência, mas assim como Atos dos Apóstolos nos fala que os apóstolos continuaram aquilo que Jesus deixou, eu creio que o Senhor também continua fazendo, continua falando, continua levantando pessoas, profetas, né, pastores, mestres, enfim, para continuar isso. Então, nós temos aí como projeto, né, eu tenho anunciado ali no Instagram, nas minhas redes sociais, sobre isso, sobre esse projeto de mais do que estar ouvindo o que o Senhor está nos comunicando, a gente começar a praticar, a gente entrar neste lugar de prática, de buscar isso todos os dias. Eu ainda não finalizei, ainda tô montando, orem por mim. Tô pensando, né, em como tudo isso vai ser, mas é isso, o Senhor tem colocado isso de maneira muito forte. E eu decidi sim me colocar nesse lugar, me entregar a esse propósito e breve, em nome de Jesus, mais pessoas aqui farão parte, estou contando com isso. E é isso. E os que estiveram aqui, né, a gente vai poder ser, sabe, essa bênção para o mundo que o mundo espera de nós. A gente sabe, aqui nesse capítulo 3 de Miqueias, a gente vai ver muito isso, que o mundo está muito corrompido, as coisas estão muito enfraquecidas, né? As relações muito descartáveis, mas o Senhor tem mais, e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, algo em nós
muda, né? Gira uma chave e a gente pode entregar algo ao mundo que assim como os maus estão avançando com o mal, né? Nós iremos, em nome de Jesus, avançar com os propósitos e vontade de Deus para este mundo. Então, eu queria mais uma vez te convidar para tá ouvindo, né? Tá vindo aqui pra gente para você tá vendo aí se encaixa, né, dentro disso, se é o que você quer. E é isso. Então, continua aqui, continua ligadinho, em especial no Instagram, que é onde eu consigo anunciar mais sobre isso. No YouTube eu só consigo colocar as lives, eu ainda não tem como ficar fazendo posts, reels, que vai nos ajudar aí no clarear desse projeto. E é isso, então, quem puder, já segue no Instagram e no YouTube também, para dar uma força lá, amém? É isso, vamos orar, porque eu já passei 6 minutos do meu tempo. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Paizinho. Obrigada por começarmos te ouvindo, Pai. Ah, Deus, é tão bom. Queremos, em nome de Jesus, colocar os nossos corações, as nossas mentes diante de Ti, te pedir para acalmar, sabe, Pai, aqueles que estão aflitos, nervosos. Em nome de Jesus, os nossos pensamentos, Paizinho, em nome de Jesus, que toda ansiedade saia, que toda depressão vá embora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém de Ti bata em retirada, que o Senhor neste momento tenha total domínio e controle. Em nome de Jesus, que o Senhor vai convencendo corações a respeito do juízo do pecado e da morte, mas também a respeito de quem o Senhor é, do que o Senhor pode fazer, e também a respeito do que elas são em Ti, do que o Senhor espera delas. Em nome de Jesus eu oro por isso, eu oro por esse projeto, eu oro pela vida de cada um dos que participará. Em nome de Jesus, Deus, encha as nossas vidas. Deus, nos faz sim mudar o mundo, transformar o mundo. Sabe, Deus, pode ser uma pretensão muito grande, Deus, mas foi por causa dessa pretensão que Paulo fez o que fez, que Pedro fez o que fez, que tantos outros fizeram o que fizeram. E o Senhor, Deus, eu creio que o Senhor está derramando neste tempo, sabe, Pai? Essa mesma unção, essa mesma graça, sabe, esse mesmo discernimento, Pai, dizendo que nós podemos sim continuar fazendo as obras que Jesus começou. Então nos capacita, nos revela, abre os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Bora, gente. Então no capítulo 3 vai falar assim: escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá suas orações. Os profetas enganam o povo, para os que lhes pagam eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhe dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões vocês terão a escuridão, e em vez de revelações haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem que vai acontecer tudo no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados.
Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Gente, é muito triste. É muito triste o que está acontecendo no mundo. O que acontece desde muito tempo atrás. Mas existem pessoas que, assim como foi o profeta Miqueias, eles ouviram de Deus. E a gente falou aqui um pouquinho sobre os profetas, né? Sobre esse ofício e sobre essa amizade que eles têm com Deus, né? São aqueles que recebem, simplesmente eles recebem um discurso de Deus e passam adiante. E essas pessoas, elas não estão atrás de ganhos, de benefícios próprios, elas só querem ver o mundo melhor. Elas só querem ver o mundo mais justo, ver o mundo com mais paz, com mais justiça, sabe? Então, vai começar o capítulo dizendo: escutem, líderes e autoridades, sabe? As pessoas que estão no topo, as pessoas que estão governando, as pessoas que estão com a maior parte do dinheiro. Olha só o que elas estão fazendo, e não é todas, tá? Tem gente que usa suas riquezas, o seu governo, a sua sabedoria, enfim, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para a justiça, para buscar avançar com a justiça. Mas existem pessoas que são muito más, e olha só, vocês que deviam praticar a justiça, odeiam o bem e amam o mal. Olha só, gente, vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Sabe, gente, a realidade hoje em dia nos hospitais está terrível. Sabe, eu dou graças a Deus, porque Deus me ajudou muito, me abençoou com, né, enfim, mas é terrível, é assim, enfim. E aí, e uma das coisas, né, que mais bonitas que eu acho desse texto é quando Miqueias fala: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Quem está ligado com o Espírito de Deus, sabe, ele não nos deixa a parte alheia, tipo, nem aí com essas coisas. Eu tenho falado muito disso aqui, mas é porque a palavra fala muito sobre isso comigo. Sabe, ele não nos deixa ficar indiferentes, sabe? E eu acredito que ele a cada um revela de uma maneira, né? Ele coloca as pessoas nos lugares certos, ele, né, coloca, enfim, sabe? Mas eu tenho falado aqui para as pessoas: busquem conhecer a realidade das coisas, sabe? Conversa com alguém que às vezes é seu empregado, ou que às vezes, sabe, conversa, vê ali as necessidades, vê o que ele tá passando, sabe?
uma das coisas que eu mais faço é virar para as pessoas, sentar assim, conversar e falar: e lá? E como é que faz isso? Tá, mas como é que vocês investem? Como é que isso? Como é que aquilo? Sabe, eu trabalho muito com assentada, então eu busco muito saber. Às vezes não vai adiantar nada, eu não vou, né? Mas sabe, gente, a gente vai conhecendo as coisas. Porque talvez você não tenha oportunidade de estar no hospital público, sabe? Nós não temos a consciência do que aquele povo do Rio tem passado. Às vezes a gente não tem conhecimento porque a gente não tá no lugar, sabe? Então o máximo que a gente tem ali é ver o que... E às vezes eu tenho falado, sabe? Assiste televisão, gente, assiste televisão. Que assim a gente pode conhecer as necessidades, porque o Espírito do Senhor, sabe, aqueles que vai vir aí e vai falar: Deus, conta comigo nessa terra, conta comigo nesse mundo para te ajudar, sabe, para te ajudar não, mas para, né, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, sabe, porque o Espírito de Deus, ele vai nos dar poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo, sabe, não somente para condenar, mas para fazer coisas além disso, para amar às vezes, que nos falta amor, né, para largar às vezes a nossa vida, às vezes um conforto nosso, e se dedicar a algo. Eu tô dando muito spoiler hoje, mas é isso. Que o nosso coração seja ferido com essa ferida de amor, com esses pensamentos, amém? Meu tempo já se esgotou. Deixa eu ir. Beijo. Tchau, tchau.